Fazem 2 semanas desde que o Corinthians voltou a atuar depois da parada para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. 2 semanas e exatamente 5 jogos. E aí, na opinião de vocês, o Corinthians melhorou, piorou, continua na mesma? O que vocês acham desse desempenho do Corinthians aí nesse retorno? Vamos bater um papo aqui rapidinho, fazer uma análise superficial sobre essas 5 partidas, sobre esse retorno do Corinthians e fazer uma projeção aí para os próximos confrontos aí do Corinthians, que já começa nessa próxima semana o início do confronto contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Então, eu fiz um vídeo aqui antes do retorno do Corinthians, antes do primeiro jogo contra o Bragantino, falando quais seriam as minhas expectativas sobre o retorno do Corinthians, dizendo quão esperançoso eu estava por conta do retorno de vários jogadores que estavam lesionados, enfim, até também sobre o tempo que o Dorival Júnior teve para treinar a equipe, né? Ao meu ver, o Corinthians não melhorou tanto que eu esperava e principalmente o tanto que eu desejava. Porém, eu consigo enxergar um pouquinho de melhor em alguns aspectos, principalmente na competitividade da equipe. Principalmente nesses 2 últimos jogos, tá? Excluindo o jogo contra o São Paulo, a gente vai falar o placar de cada um aqui. Nos outros jogos eu enxerguei o Corinthians sendo competitivo, mesmo que em algumas das oportunidades o resultado não tenha sido esperado. Então nós retornamos jogando em casa contra o Bragantino, perdemos de 2-1, uma partida que, ao meu ver, nós não deveríamos ter perdido, tá? Fomos até ligeiramente melhor que o Bragantino, tivemos a infelicidade ali do Romero ter perdido alguns gols, e no final tomamos um gol ali que nos fez sair com a derrota. A partida seguinte foi uma partida fraca, porém nós jogamos totalmente quebrado, ainda sem o Roberto, sem Memphis, sem Gustavo Henrique na zaga, alguns desfalques no meio. E ainda assim conseguimos ganhar 1-0 sofrido contra o Ceará, um jogo feio, mas o importante era ganhar. Aí, ao meu ver, vem a pior partida do Corinthians, não só em termos de resultado, mas de desempenho, que foi uma derrota 2-0 pro São Paulo no Morumbi. É uma derrota constrangedora, não só pelo placar, mas pelo desempenho, pela postura do Corinthians, totalmente inaceitável. Os jogadores pareciam não estar tão interessados na partida. Por outro lado, o São Paulo sempre entra jogando como se fosse final de Copa do Mundo contra o Corinthians, né? E aí depois tivemos 2 partidas dificílimas, que era o Cruzeiro, líder do campeonato, em casa, e depois o Botafogo no Newton Santos. Contra o Cruzeiro, um 0-0 que o Corinthians não foi melhor que o Cruzeiro, mas o Cruzeiro também não criou muito. Enfim, o Corinthians conseguiu segurar, vindo ali de uma mini crise depois da derrota para o São Paulo. Um jogo onde todos achariam que seria fácil para o Cruzeiro conseguir a vitória, e o Corinthians conseguiu o empate e deu até uma moralzinha para o Corinthians. E aí fomos jogar contra o Bragantino, contra o Botafogo neste final de semana. Fomos com a equipe totalmente reserva, já pensando no confronto contra o Palmeiras no meio de semana na Copa do Brasil. Entramos com uma equipe ridícula, o primeiro tempo acabou 1-0, mas o Corinthians não criou nada, exceto uma finalização ali do Luiz Gustavo Bahia. O Botafogo fez 1-0, não quis forçar para fazer mais. No segundo tempo nós voltamos com Memphis, Yuri, com Mateuzinho e mais alguém que eu não me recordo. Mas dali o Corinthians mudou da água para o vinho. O Corinthians dominou o segundo tempo, conseguiu o empate com o Memphis, teve chances do Yuri Alberto perdida, do próprio Memphis. O Corinthians poderia até ter ganhado do Botafogo Newton Santos, que é uma das partidas mais difíceis do campeonato. Ainda mais jogando no sintético. Então a minha avaliação é que esse retorno não chega a ser tão positivo, mas o retorno agora do Yuri Alberto, o Garro também se juntando a eles, o Memphis voltando a jogar, o Dorival conseguindo ali ter o Gustavo Henrique de volta, eu acho que a equipe tende a crescer no campeonato, no restante da temporada. Porém, nós temos um confronto primordial agora, que é contra o Palmeiras. Se a gente consegue, de alguma forma, passar do Palmeiras, a nossa moral vai lá no alto e eu tenho certeza que a gente vai alçar voos maiores na sequência da temporada, seja na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro. Agora, se não passarmos o Palmeiras, vai ser instalada aí uma nova crise e talvez o Dorival Júnior não resista. Ao meu ver, devemos dar tempo aí pro Dorival, não é o treinador que eu gosto, vocês já sabem aqui que eu não teria demitido o Ramon Dias nem o Emiliano, mas já que o Dorival tá aí, eu não vejo que o Dorival tem que ser demitido agora, até pelas opções do mercado, até pela situação atual do Corinthians. A gente tem que entender que a nossa realidade hoje é essa daí.
é tentar confiar um pouquinho mais no Dorival, vamos ver se ele consegue finalmente fazer o feijãozinho com arroz, tendo em vista que vai ser a primeira vez que ele vai ter Garro, Memphis e Yuri juntos, espero que eles consigam ter sequência. Nós da torcida corintiana, a gente bota muita esperança nesse trio aí. Vamos ver se ele consegue encaixar a defesa ali, que eu até acho que melhorou. Nós temos algumas peças muito fracas, principalmente no banco de reservas, como Léo Maná, alguns outros jogadores, que é Charles, Rian, peças fracas, Thales Magno, Romero, que não podem atuar. Que não podem atuar de jeito nenhum. Então, quando a gente depende desses caras, fica muito difícil. Agora, a gente tendo o nosso elenco praticamente completo, quem sabe a gente não consegue chegar perto daquele desempenho que tivemos no final do ano passado do Campeonato Brasileiro, beleza? Então, esse é uma análise rápida aí do que vai vir. Quarta-feira já tem um jogo de ida contra o Palmeiras em casa. É primordial que conseguimos pelo menos uma vantagem mínima para poder levar o jogo lá, chegar vivo lá na casa dos caras. E quem sabe a gente não consegue aí a vitória em cima dos caras, elimina a porcada, joga uma crisezinha pro lado de lá e a gente consiga respirar um pouquinho aí, porque o momento do Corinthians está difícil, não só dentro como fora de campo também, beleza? Então é isso, peço que deixem a opinião de vocês aí, o que vocês acham desse início do Corinthians, esses 5 primeiros jogos, perspectiva do Corinthians pro restante da temporada. Vamos ver aí que não vai dar, tá bom? Tamo junto e vai Corinthians!